Embriões humanos sintéticos foram criados pela primeira vez. Chip inovador que imita o olho humano foi desenvolvido na MIT. Mercedes-Benz lança assistente de voz com ChatGPT em seus carros. Intel quer começar a usar o seu processador quântico de 12 qubits em futuros PCs. Maury 3, um robô metamorfo polígono para viagens espaciais. O conceito de cidade Dodgem procura levar a vida urbana para as águas. Essas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixe o seu like porque isso nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Os proprietários de veículos Mercedes-Benz dos Estados Unidos agora têm um novo recurso para interagir enquanto estão no volante. A montadora anunciou que está trazendo o chatbot da OpenAI, conhecido como ChatGPT, para os seus veículos equipados com o sistema de multimídia de infoentretenimento MBUX, que é um sistema de última geração utilizado em alguns veículos Mercedes. Esse sistema oferece controle por meio de toque, voz e gestos, proporcionando uma experiência intuitiva aos motoristas. A Mercedes-Benz já possui um assistente de voz ativado com o comando Hey Mercedes ou pressionar o botão MBUX no volante. Com esse assistente de voz, os motoristas e passageiros podem dar comandos para ajustar a temperatura do carro, receber notícias ou obter informações climáticas, por exemplo. Agora, a Mercedes está integrando o comando de voz com a inteligência artificial do ChatGPT, tornando o seu sistema ainda mais intuitivo. A adição do ChatGPT tem como objetivo aprimorar a compreensão da linguagem natural pelo assistente de voz MBUX, além de expandir a variedade de tópicos aos quais ele pode responder. Caso a Mercedes decida integrar o assistente de voz a serviços de terceiros, os motoristas poderão, por exemplo, fazer reservas em restaurantes ou adquirir ingressos de cinemas usando o comando de voz. A empresa anunciou que iniciará o programa beta opcional em 16 de junho nos Estados Unidos, abrangendo mais de 900 mil veículos. Esse programa beta terá duração de 3 meses e, com base no feedback dos clientes, a Mercedes-Benz considerará uma maior integração dessa tecnologia. A Microsoft, em uma postagem em seu blog, informou que esse tipo de integração do ChatGPT é realizado por meio do Microsoft Azure OpenAI Service. O anúncio gerou opiniões divergentes no Twitter. Enquanto alguns estão entusiasmados com a integração, muitas contas de pessoas ou bots, não dá para afirmar, questionaram por que os motoristas precisam desse serviço quando a Mercedes já possui um assistente de voz. Um usuário do Twitter, referindo-se à tendência do ChatGPT de gerar respostas fantasiosas, escreveu: "Imagina quando o ChatGPT cria uma estrada imaginária e diz ao motorista para segui-la, causando um acidente." Apesar das preocupações, inclusive com a privacidade dos dados, a montadora afirmou em comunicado à imprensa: "A proteção de dados é uma prioridade para a Mercedes-Benz." A empresa garantiu que ela mantém total controle sobre os processos de TI em segundo plano. Os dados de comando de voz coletados são armazenados na Mercedes-Benz Intelligent Cloud, onde são anonimizados e analisados. Com a introdução do ChatGPT em seus veículos, a Mercedes-Benz está elevando a experiência de condução a um novo patamar, oferecendo aos motoristas uma interação mais aprimorada e personalizada, impulsionada pela inteligência artificial. E aí, impressionado? Será que um dia teremos o ChatGPT em carros mais acessíveis? Talvez nos carros chamados populares? A Intel, renomada fabricante de chips americana, está pronta para surpreender o mundo da tecnologia com um importante lançamento. Seu processador quântico de 12 qubits está agora disponível para envio aos clientes, superando em muito os seus concorrentes. Segundo relatos da Ars Technica, o processador quântico já está sendo despachado para diversos laboratórios de pesquisa nos Estados Unidos. Nos últimos meses, a Intel tem enfrentado uma concorrência acirrada, com empresas optando pela Nvidia para suas necessidades de inteligência artificial ou desenvolvendo seus próprios projetos de chips para futuros produtos. Além disso, a pressão aumentou à medida que rivais como a IBM ultrapassaram os limites da computação quântica. O processador quântico da Intel
Intel, apelidado de Tunnel Falls, segue a tradição da empresa de nomear os seus processadores com base em corpos d'água. Ao contrário de seus concorrentes, a Intel optou por construir qubits baseados em silício, visando facilitar a transição do chip de silício para o chip quântico com o mínimo de esforço possível. Os qubits da Intel são pequenos pontos quânticos capazes de capturar elétrons individuais e armazenar informações. Isso torna o trabalho da norte-americana ainda mais desafiador, pois a empresa precisa se concentrar em obter o hardware e o software adequados para o seu processador quântico. Ao enviar os seus processadores para laboratórios de pesquisa, a Intel busca aproveitar mais mentes brilhantes para solucionar os desafios do mundo real que são enfrentados pelos computadores quânticos. Atualmente, o processador quântico da Intel requer um sistema de refrigeração por diluição para poder atingir temperaturas próximas do zero absoluto antes de começar a operar. Recentemente, a Intel tomou a decisão de eliminar o I na nomenclatura de seus processadores, passando a chamá-los simplesmente de Core 3, 5, 7 e 9. Essa mudança tem como objetivo dificultar a simplificação do nome do processador, conforme afirmaram executivos da empresa ao The Verge. Em vez disso, agora os usuários terão que se referir aos processadores como Core 3 ou Core 5, permitindo à empresa diferenciar os seus chips mais recentes, que também carregarão a palavra Ultra. Sem dúvida, a Intel tornou um pouco mais complexa a tarefa de identificar a geração do processador em que se está investindo. Os usuários precisarão pesquisar bastante para saber se estão adquirindo dispositivos com os chips de última geração ou se estão adquirindo estoques remanescentes do ano anterior. Até que a linha de processadores quânticos esteja disponível, os usuários terão apenas as opções das linhas Intel Core e Core Ultra. O link para a fonte da matéria está na descrição. Cientistas do renomado Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, apresentaram um avanço significativo no campo da tecnologia hídrica. Eles desenvolveram um novo material notável capaz de extrair uma quantidade recorde de umidade, mesmo a do ar mais seco dos desertos, transformando-a em água potável de extrema pureza. O segredo desse novo material reside em sua composição à base de hidrogel, uma substância naturalmente absorvente capaz de reter uma grande quantidade de água em sua estrutura tridimensional. No entanto, o hidrogel desenvolvido pelos pesquisadores vai além dos hidrogéis convencionais. Eles adicionaram cloreto de lítio, uma forma de sal amplamente utilizado como dessecante industrial poderoso. A inovação está na quantidade sem precedentes de sal infundida no hidrogel, o que permitiu que o material alcançasse um recorde na absorção de água, principalmente em ambientes áridos. Mesmo em regiões com apenas 30% de umidade relativa, esse material é capaz de capturar a pouca umidade presente no ar e acumulá-la para extrair como água líquida ultra pura. Esse avanço pode ser crucial para áreas propensas à seca, onde as fontes naturais de água potável são escassas, oferecendo uma alternativa segura à água proveniente de rios ou águas subterrâneas potencialmente contaminadas. Carlos Dias Marim, aluno de pós-graduação em Engenharia Mecânica do Laboratório de Pesquisa de Dispositivos do MIT e principal autor do artigo publicado na revista Advanced Materials, explicou: "Nós nos concentramos nas propriedades fundamentais do material, sem restrições quanto à aplicação específica. No entanto, agora estamos explorando uma ampla gama de problemas, como o aumento da eficiência do ar-condicionado e a coleta d'água. Devido ao seu baixo custo e alto desempenho, esse material tem um enorme potencial. Como mencionado, essa descoberta promissora abre portas para uma série de aplicações futuras. Além de ser uma solução para a escassez de água em regiões áridas, esse material pode ser utilizado para melhorar a eficiência dos sistemas de ar-condicionado e até mesmo fornecer água potável em situações de emergência. O potencial desse material de baixo custo e alto desempenho representa um avanço notável na busca por soluções sustentáveis e acessíveis para o fornecimento de água em todo o planeta e, quem sabe um dia, até fora dele." Os links para a declaração do MIT e para o estudo na Advanced Materials estão na descrição. Pesquisadores alcançaram um grande marco científico ao criar pela primeira vez embriões humanos sintéticos a partir de células-tronco, adentrando em uma área de dilemas éticos, mas oferecendo perspectivas promissoras para entender os estágios iniciais críticos do desenvolvimento humano. Esses embriões sintéticos não são fruto da reprodução sexual natural, mas sim manipulados em laboratório a partir de células-tronco, ou seja, os pesquisadores não usaram óvulos nem espermatozoides.
espermatozoides. Eles têm o potencial de fornecer informações cruciais aos pesquisadores médicos sobre as primeiras semanas do desenvolvimento embrionário, um período no qual diversos distúrbios genéticos se manifestam. A ideia é que, ao modelar verdadeiramente o desenvolvimento embrionário humano normal usando células-tronco, podemos obter uma quantidade imensa de informações sobre como se inicia o desenvolvimento e o que pode dar errado, sem a necessidade de utilizar embriões iniciais para a pesquisa, explicou Robin Lovell Badge, chefe de biologia de células-tronco e genética do desenvolvimento no Instituto Francis Crick de Londres durante entrevista ao The Guardian. Os embriões sintéticos agora abrem um caminho para uma área de pesquisa que carece de regulamentação. Por exemplo, no Reino Unido, os embriões humanos cultivados normalmente, usando o óvulo e espermatozoide, só podem ser utilizados para fins de pesquisa durante 14 dias. Porém, os regulamentos atuais não abordam especificamente a questão dos novos embriões humanos sintéticos. Embora a pesquisa ainda não tenha sido publicada em uma revista científica revisada por pares, a professora Madalena Zernicka Goetz, do Instituto de Tecnologia da Califórnia e da Universidade de Cambridge, acabou de apresentar os resultados em uma conferência da Sociedade Internacional para a Pesquisa de Células-Tronco em Boston. Essa conquista segue outras tentativas semelhantes de criar embriões sintéticos utilizando células-tronco de camundongos e macacos, mas esta é a primeira vez em que um embrião sintético humano é formado a partir de células-tronco da nossa espécie. Os embriões sintéticos em questão não possuem trato digestivo, batimentos cardíacos ou os primeiros sinais de um cérebro, mas incluem células que têm o potencial para formar essas estruturas. O rápido progresso nesse campo tem levado muitos, inclusive a líder do estudo, a defender a criação de barreiras regulatórias para o desenvolvimento e uso de embriões humanos sintéticos em um ambiente clínico, embora essa aplicação possivelmente ainda esteja distante. Segundo Lovell Badge, se a intenção é que esses modelos se assemelhem muito aos embriões normais, então de certa forma eles devem ser tratados da mesma maneira. Atualmente na legislação isso não ocorre e isso tem gerado preocupações entre as pessoas. O link para a entrevista encontra-se na descrição. Pesquisadores do Royal Melbourne Institute of Technology, o RMIT, alcançaram um avanço significativo ao desenvolverem um pequeno dispositivo eletrônico que tem a capacidade de imitar a visão e a memória humana. Esse marco promissor pode impulsionar o desenvolvimento de métodos sofisticados para a tomada de decisões rápidas em veículos autônomos. O dispositivo foi criado utilizando um elemento sensor chamado óxido de índio dopado. Esse material é milhares de vezes mais fino do que um fio de cabelo humano e não requer componentes adicionais para funcionar. Por meio de um design preciso, o óxido de índio dopado possibilita que o dispositivo imite as funções do olho humano, capturando a luz e transmitindo informações como um nervo óptico, além de classificá-las em um sistema de memória semelhante ao nosso cérebro. O professor Samit Walia, líder da equipe de pesquisa, afirmou que o novo dispositivo é capaz de realizar todas as tarefas essenciais, como detecção, criação e processamento de informações, além também de reter memórias, sem depender de computação externa que consome muita energia, o que dificulta a tomada de decisões rápidas. Realizar todas essas funções em um dispositivo compacto tem sido um grande desafio até o momento, destacou Walia. E ele acrescentou: com a nossa invenção, tornamos possível a tomada de decisões em tempo real, pois não é necessário processar grandes quantidades de dados irrelevantes, nem transferir dados para processadores separados, o que atrasa o processo. De acordo com o estudo, o novo dispositivo demonstrou a capacidade de reter informações por períodos mais longos, sem a necessidade de sinais elétricos frequentes para atualizar a memória. Esse recurso reduz significativamente o consumo de energia e melhora o desempenho do dispositivo. A pesquisadora Aishen Manzuder, primeira autora do estudo e doutoranda na RMIT, explicou que o cérebro humano utiliza um processamento analógico, o que permite o rápido e eficiente processamento de informações com o mínimo de energia, e os novos sistemas de visão neuromórfica são projetados para utilizar um processamento analógico semelhante ao do cérebro humano, o que reduz consideravelmente a quantidade de energia necessária para realizar tarefas visuais complexas em comparação com as tecnologias atuais. Os pesquisadores
explicaram o seguinte: imagine um carro autônomo capaz de ver e reconhecer objetos na estrada da mesma forma que um motorista humano, ou, se usado por astronautas, detectar e rastrear rapidamente detritos espaciais. Isso seria possível com a tecnologia de visão neuromórfica. Segundo Valia, os sistemas neuromórficos têm a capacidade de se adaptar a novas situações e aprimorar a eficiência à medida que adquirem experiência, e robôs usando esse sistema têm o potencial de operar autonomamente por longos períodos em situações perigosas, nas quais trabalhadores humanos estariam expostos a possíveis desmoronamentos, explosões e ar tóxico. Se desejar se aprofundar no assunto, basta acessar o link na descrição. A exploração espacial tem sido amplamente impulsionada pela utilização de robôs exploradores. No entanto, esses robôs enfrentam uma limitação significativa: a dificuldade em percorrer terrenos acidentados e executar uma variedade de tarefas no espaço. Para enfrentar esse desafio, engenheiros da EPFL desenvolveram o Mori 3, um robô inspirado em origami capaz de alterar a sua forma e tamanho. Jamie Pike, diretor do Laboratório de Robótica Reconfigurável, diz que o objetivo é criar um robô modular semelhante a um origami, que possa ser montado e desmontado conforme necessário, dependendo do ambiente e da tarefa em questão. Segundo o comunicado oficial, o Mori 3 combina características do mundo digital da malha de polígonos com o mundo biológico do comportamento de enxame. Isso permite uma transição suave de triângulos 2D para praticamente qualquer objeto 3D. Cada módulo do robô tem uma forma triangular, o que permite que eles se conectem facilmente para formar polígonos de diferentes tamanhos e configurações, criando uma malha de polígonos. No entanto, alcançar essa malha de polígonos não foi um processo tão simples. A equipe teve que considerar diversos aspectos do projeto robótico, incluindo design mecânico e eletrônico, além de sistemas de computação. Após várias tentativas e erros, o robô Mori 3 demonstrou sua capacidade de se locomover, manipular e transportar objetos, além de interagir com os usuários. A equipe destaca que o design modular e as habilidades multifuncionais do Mori 3 pode facilmente alterar a sua forma, permitindo a realização de uma ampla gama de tarefas. O robô foi projetado para se encaixar em espaçonaves com espaço limitado. Essa característica é especialmente relevante, uma vez que pode ser desafiador acomodar vários robôs a bordo para executar diferentes tarefas. E é aí que entra o Mori 3, superando esse problema com a sua capacidade de reconfiguração. No futuro, os pesquisadores esperam que esses robôs sejam implantados em atividades de viagens espaciais, como comunicação e reparos externos, a fim de aliviar a carga de trabalho dos astronautas. Os resultados do estudo foram publicados na revista Nature Machine Intelligence e o link encontra-se na descrição. À medida que o nível do mar continua a subir, a possibilidade de viver nas águas está se tornando uma realidade cada vez mais iminente para muitas pessoas nos próximos 30 anos. Nesse contexto, a startup japonesa de arquitetura N-Arc pode ter encontrado uma solução inovadora chamada Dogen City, uma cidade conceitual autossustentável que flutua no oceano, oferecendo uma abordagem única para os desafios das cidades superlotadas e das mudanças climáticas. Com um diâmetro de aproximadamente 1,5 km e uma circunferência de cerca de 4 km, a Dogen City se assemelha mais a uma pequena cidade do que uma metrópole, mas a sua natureza modular permite uma rápida expansão conforme necessário. De acordo com a N-Arc, durante tempos de paz, o foco principal da cidade será a saúde. Projetada para abrigar cerca de 10 mil residentes, sua população diurna pode chegar a 30 mil pessoas, contando com visitantes e trabalhadores. Os moradores teriam acesso à telemedicina diária, utilizando dispositivos de monitoramento de saúde, análise genômica e o sistema operacional da cidade. A combinação de dados médicos e genômicos permitiria uma avaliação precisa do estado de saúde individual e o acesso a cuidados médicos de ponta, como simulações de descoberta de medicamentos e cirurgias robóticas remotas realizadas a partir de um centro de processamento subaquático. Focada na autossuficiência, Dogen City incorpora instalações de agricultura urbana, permitindo que os moradores cultivem seus próprios alimentos e reduzam a dependência de recursos externos.
Os projetos da cidade incluem instalações de produção de alimentos, escolas, hospitais, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, estádios, jardins verticais e parques. A cidade flutuante foi projetada para gerar sua própria energia por meio de fontes renováveis, como painéis solares e turbinas eólicas. Além disso, utilizaria sistemas avançados de gestão de água que purificam e reciclam as águas residuais, garantindo um abastecimento sustentável. Em termos de transporte, Dodge City contaria com uma rede de veículos elétricos e drones autônomos, reduzindo o congestionamento e as emissões de carbono. O layout da cidade foi cuidadosamente planejado, incluindo sistemas de transporte inteligentes e redes eficientes para otimizar o uso de recursos e aprimorar a conectividade. A startup Enarc destaca que o conceito de Dodge City busca criar um ambiente urbano resiliente e adaptável. O seu design modular permite a expansão e ajuste de acordo com as necessidades e o crescimento populacional. A cidade também seria equipada com tecnologia avançada para prevenção e mitigação de desastres, garantindo a segurança e o bem-estar dos seus moradores. As residências foram projetadas para ficar situadas em uma baía interna, afastadas do anel externo. O objetivo é proteger os moradores de tsunamis e outros eventos naturais adversos. Embora Dodge City ainda esteja em fase conceitual, ela oferece uma visão instigante para o futuro da vida urbana. O conceito de cidade flutuante apresenta uma abordagem alternativa às cidades tradicionais em terra, abordando questões como espaço limitado, sustentabilidade ambiental e mudanças climáticas. À medida que a tecnologia e a inovação continuam a avançar, projetos como o Dodge City ultrapassam os limites do design urbano e inspiram discussões sobre as cidades do futuro. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 3 novas sugestões, 2 deste canal e uma do nosso novo canal. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!